Oséias 3, versículo 1. Você que está vindo na escola bíblica, vai em Abacuque e volta um pouquinho. Oséias 3, 1, amém? Vou esperar mais um pouquinho. Oséias 3, 1. Depois de Daniel. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Meu irmão, minha irmã, a gente está reconstruindo o altar da nossa casa. E essa é uma mensagem, você sabe muito bem, que Oséias, ele foi escolhido, foi separado para ser um tipo de Cristo, ser alguém que ama a igreja, ama o seu povo, que estava se prostituindo, que toda hora saía da presença, e Oséias ia lá, resgatava. E ele faz essa comparação como Deus indo ao resgate do povo dele, ao resgate da humanidade. A humanidade estava em pecado. Mas nessa noite, eu vou te convidar a ver esse texto pela perspectiva da família. Não por essa perspectiva, que também é certa, a perspectiva de Deus, como aquele que vai lá e resgata o pecador, resgata a pecadora, mas pela perspectiva de uma família que precisa ter a reconstrução de algumas coisas no seu altar, algumas coisas no altar do Senhor. E aqui nós vemos uma família. Nós hoje, meu irmão e minha irmã, vivemos numa geração que tem a inteligência artificial, e pela inteligência artificial consegue fazer design, consegue construir casas, mas não sabe manter princípios, não sabe manter altares. Temos paredes fortes em nossas casas, portas bonitas, móveis novos, mas relacionamentos quebrados. Essas são as famílias de hoje. Essas são as famílias que estão destruindo ao invés de reconstruir o altar. O problema é que o altar da família não está sendo sustentado por uma estrutura forte. Está sendo sustentado por dinheiro. Está sendo sustentado por outros prazeres, mas não por Deus, pela fé. Quando nós vemos as famílias se esfriando, as famílias apodrecendo, se destruindo, nós vemos que o diálogo acaba, o carinho diminui, o perdão desaparece e a distância vai crescendo. Então eu te peço, por favor, que não lembre, você sabe que eu sempre trago um tema de mensagem para ficar na tua cabeça, e que você não lembre de outra coisa senão dessa palavra de hoje que Deus tem para você. O tema dessa noite é: sinônimo de amor é amar. Já ficou na cabeça a música, não adianta. Mas sinônimo é o quê, gente? É a mesma coisa, é igual, é semelhante, não tem diferença. A gente estudou há muito tempo, né? Sinônimo e autônimo. Tem essas diferenças, mas sinônimo não tem. E essa música, a primeira vez que eu ouvi, opa, tem algo interessante nessa frase. Sinônimo de amor é amar. Amar é verbo. E verbo, ela é uma ação. Verbo é uma atitude. Verbo é algo que alguém tem que fazer. Então, melhorando essa frase para a gente entender melhor, se eu tenho amor, eu vou amar. Se eu recebo amor, eu irei amar. Então é sobre isso que nós vamos falar.
mas sobre um amor diferente. Porque eu acabei de dizer, se eu recebo amor, eu vou amar. E se eu não recebo amor? É isso. Eu preciso, acertou? Eu preciso amar. Eu preciso me empenhar. Quanto mais a gente pensa nisso, mais profunda essa frase fica. Mais profundo esse texto fica. Essa passagem, essa história que o homem viveu e a sua família viveu. Porque normalmente as pessoas tratam o amor como sentimento, como algo que é uma resposta a um agrado. Olha, eu amo você porque você me ama. Eu amo a minha família porque a minha família me ama. Mas não é sobre esse amor. Na Bíblia, amor nunca foi apenas um sentimento. Amor sempre foi uma ação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus agiu em amor e por isso hoje nós podemos amar. O sinônimo de amor da Bíblia não é emoção. O sinônimo de amor da Bíblia é atitude. Verbo amar, o verbo amar, verbo ele fala sobre movimento, ação. Verbo parado não produz. Quem diz que ama e não tem atitude, não produz, não tem movimentação, não tem reconstrução da sua família, não tem movimentação do amor. Porque quem ama procura, quem ama abraça, quem ama perdoa, quem ama permanece, quem ama reconstrói. E é isso que nós estamos falando desde quinta-feira. Nós estamos falando sobre a reconstrução de algo que não é nosso. O altar não é nosso, o altar é de Deus. Então eu coloco nesse altar e Deus vai nos ajudando a permanecer com esse altar aceso. Com esse altar que é uma adoração que sobe a Deus, que todo altar é uma adoração a alguém, é uma adoração que sobe a Deus, colocando Deus como sustento, colocando a nossa fé, colocando o amor. Talvez os problemas de muitas famílias hoje seja exatamente esse. Nós vemos muito discurso de amor aí fora, mas falta atitude de amor. Quantas vezes, lá na sua juventude, lá na adolescência, quando você falava eu te amo, eu também te amo, e não tinha atitude. E ficou lá, ficou no passado, porque não teve movimento, não teve atitude. Mas o Vinícius teve uma atitude para Esther, não é, Esther? Teve que ter uma atitude. Teve que sair ali, o cabo do exército teve que sair e falar, não, calma aí que eu tenho que tomar uma atitude. Você sempre tomou uma atitude por amor para alguém. Por que não queremos tomar essa atitude de amor para reconstruir a nossa família? Eu não posso colocar o amor em outro lugar que não seja no altar de Deus, porque aí eu não entendo qual é o real significado do amor. Eu não entendo qual é o significado, porque o mundo está falando sobre um outro amor. Aceitamos toda forma de amor. Mentira! Está repreendido em nome de Jesus. Não aceitamos. Aceitamos o amor da Bíblia, que é um amor que ama, mas exorta. É um amor que abraça. Há muitas pessoas dizendo, eu amo a minha família, mas não conversam com a família. Não abraçam a família, não perdoam a família, não demonstram, não lutam, porque o amor que não se transforma em atitude é apenas palavra. Não é mais um verbo, não é mais uma ação, é apenas uma palavra. Então, quando nós colocamos o amor no lugar certo, no altar do Senhor, nós vemos o nosso coração mudando. O nosso olhar para a nossa casa mudando. Reconstruir o altar da família exige voltar a praticar o amor. Se eu tenho amor, eu preciso ter essa ação. Não adianta a gente evangelizar, não adianta a gente chegar aqui na igreja e falar para o meu irmão que eu amo, se eu não faço essas ações em casa, com a minha família, e aí eu não reconstruo o altar.
são apenas palavras, não são ações. E no versículo 1 de Oséias 3 diz: disse-me o Senhor. Quem foi que falou com ele? O Senhor. Então o Senhor está dizendo para você: vai outra vez. No original, esse vai outra vez carrega um significado de recomece. Faça de novo. Traz uma ideia de uma ação intencional e contínua. Não apenas uma tentativa superficial. É como se Deus estivesse falando assim: Oséias, presta atenção. Você escolheu essa mulher que lá no primeiro capítulo diz que já era uma mulher de prostituição, já era uma mulher dessa vida, e você escolheu porque eu mandei. Vai lá de novo e recomece aquele amor lá de trás. Recomece a praticar, faça de novo. Mesmo que seja pela 20ª vez, Deus está falando para você: ame de novo a sua casa, reconstrua de novo o altar, porque não adianta eu falar que eu tenho Deus, que eu tenho a fé, mas se eu não acredito que esse amor de Deus vai restaurar a minha casa, não adianta de nada. Se eu tirar o amor, não adianta de nada. Sem amor, nada vale a pena, nada seria. Não adianta eu falar a língua dos anjos, a língua dos homens, falar tudo. Isso fica tão mais poderoso quando nós vemos para a vida de Oséias e vemos que ele já foi traído, decepcionado, jogado para fora, que ele tinha sido esquecido por ela, que ele foi lá. E Deus manda: vai outra vez, volte lá, não desista, recomeça, ama novamente. É a tua família. Quem está dizendo é Deus, disse o Senhor: vai e ame outra vez. Quem ama de verdade não apenas sente, mas volta, procura, reconstrói. Nós temos que ter o amor de Cristo pela nossa família. O amor verdadeiro não para na primeira ferida. Ele decide tentar outra vez, e outra vez, e outra vez. Eu, antes, na semana do meu casamento, Priscila e Reis, e estava tudo maravilhoso, aquela correria e tal, não sei o que lá. E aí, eu tive a ideia de, olha, já que sexta eu vou estar com ela fazer a correria, quinta eu vou estar na igreja, a gente casou na quarta, no civil, então, quinta eu não irei lá. Não irei, tá tudo ok, mas só que faltava as lembrancinhas. Meu irmão, minha irmã, quase que volta no cartório para fazer tudo. Pelo amor de Deus. Vem cá, você não vem não? Tem um monte de coisa para fazer aqui. Aí mas eu tenho que descansar. Amanhã vai ser... Não importa, eu também tenho que descansar. E ficou naquilo. Aí meu Deus, nem casamos e nem casamos. E o negócio já está assim, meu Deus, o que vai acontecer? Olha essa correria, tem lembrancinha, tem que pegar, ia sempre longe, tudo longe. Lembrancinha, tem que pegar, tem que correr para lá e para cá. E eu não fui lá. Chegou sexta-feira, um olhou para a cara do outro e falou: bobeira, né? Para que a gente brigou assim? Discussão. Porque estava naquela fase. Estava naquele momento, olha, qualquer coisa, qualquer faísca vira incêndio. Porque a gente está na emoção. E a gente acaba falando coisas que não deve falar. E aí, despreza. E aí perturba, porque tem gente que gosta de perturbar, hein? Quando tá no caos, aí a pessoa... O negócio já tá ruim. Aí a pessoa, já que tá ruim, então eu vou apimentar mais o negócio. E fica ali. E fala uma vez, e repete, e fala outra vez, e repete. Aí você tem que respirar fundo e amar outra vez. Você não ama toda vez, de manhã, quando acorda, e tem uma pessoa descabelada com um bafo do teu lado? Você ama. Você não ama quando o negócio está apertado financeiramente? Temos que amar. Agora, quando tem uma discussão, quando tem um problema, a gente quer deixar de lado.
a gente não quer reconstruir com amor, a responsabilidade é tua. A responsabilidade era de Oséias. Oséias, vai lá, volta a amar. Ah, mas me decepcionou, volta a amar. Ah, mas a minha família é muito confusa, volta a amar. Ah, me entristeceu, volta a amar. E muita atenção. Nós vimos até essa semana, quando nós estamos falando, e presta bem atenção, você que está em casa também, presta muita atenção. Quando nós estamos falando sobre a reconstrução do altar da família, quando nós estamos falando da reconstrução em amor, que nós temos que voltar e insistir, nós não estamos falando sobre baixar a cabeça para abuso. Já que nessa semana tocaram bem no assunto, e graças a Deus você está numa igreja que sempre tocou nesse assunto, que nunca escondeu esse assunto, não é, agrediu fisicamente, verbalmente, está perseguindo, não estou falando disso. O amor não é aceitar destruição emocional, não, igreja. Não é aceitar uma destruição física ou psicológica, não. É o amor bíblico. E qual é o amor bíblico? Cuida, protege, honra. O amor bíblico, ele honra. E ele honra não só com palavras, eu nunca mais vou fazer de novo. Não, é com ações. Reconstrução só pode acontecer onde existe arrependimento, transformação e responsabilidade. O amor é bom. Onde existe manipulação, agressão, violência contínua, sem arrependimento, isso não é o amor bíblico. Isso é o abandono que Jesus fala. Estou abandonando o meu casamento quando eu agrido. Estou abandonando o meu casamento. Nós não estamos falando sobre essa reconstrução de um amor que não é um amor bíblico, mas sim do amor que persevera o filho ou a filha que está na balada, ou na boca de fumo, ou está na prostituição. Persevera o marido ou a esposa que não quer saber mais nada de Deus e fica aquela confusão em casa. É esse amor que nós estamos falando, é essa fé que nós estamos falando dentro da nossa casa. Perdoar não significa permitir continuar a ser ferido. Perdoar significa amar outra vez com o amor de Cristo. Reconstruir a família não significa sustentar o pecado. Nós estamos falando de famílias que, através do amor, precisam reaprender a amar, reaprender a dialogar, reaprender o perdão, o cuidado, a presença, a reconciliação saudável, que somente em Cristo ela pode acontecer. Quando um está com a razão e o outro também, ninguém está com a razão. Sempre Deus está com a razão. Seja você com seu marido, a sua esposa, seja você com seus pais, com seus filhos. Somente Deus. Sabe por quê? A restauração que Deus faz não aprisiona ninguém em dor. A restauração de Deus produz mudança, cura, transformação. E Deus está falando, volta lá porque eu vou produzir isso na tua casa. Mudança, cura, transformação. A gente não pode ficar lá e cá, não sei o que está acontecendo, um dia eu amo, outro eu não amo. Tem um jornal que toda vez, e o jornal fica repetindo a mesma coisa, e a mesma coisa porque não tem mais matéria. Dura 4 horas o jornal, na hora do almoço. E fica lá, e tá, não sei o que lá, e acontece um absurdo. Aí é uma matéria gigante com um absurdo, morte, abuso, isso tudo. Aí, quando você acha que vai voltar pro apresentador e ele vai falar sobre aquilo, a morte tá... Você conhece a Santa Casa? Santa Casa, ela vai te ajudar no pior dia. Aí gente, a matéria só serviu para encher o espaço mesmo. Não vai comentar, não vai falar nada. E parece que nós estamos assim em casa. O negócio pegou fogo. Aí do nada, vamos sair. Não, diálogo. O amor, ele nos traz um diálogo que é um diálogo governado por Deus. Sinônimo de amor é ir atrás, é uma ação que vai atrás. Ele vai
vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. E aí eu fiquei perguntando, por que Deus não só levantou aquela mulher e mandou ela para ele lá, restaurou ela? Porque precisa ver ação. Precisa haver ação nossa para ter uma restauração da nossa casa, ter uma restauração da nossa família. Precisamos agir. E como nós falamos, verbo exige movimento. Oséias poderia desistir. Oséias poderia abandonar, seguir a vida dele. Mas o amor que Deus colocou no coração daquele homem fez ele levantar e ir. Tá difícil persistir. Tá difícil olhar para o seu familiar e não desistir, mas o amor de Deus no teu coração vai ser tão grande que você vai olhar com o olhar de Jesus, vai dizer, eu te amo, ainda você nessa vida que eu não concordo com essas atitudes, mas eu te amo, porque quem ama se move, quem ama dá o primeiro passo, quem ama procura. Eu tive que dar o primeiro passo. E na nossa cultura, o primeiro passo sempre é do homem, né? E aí, Larissa está lá esperando, e eu dei o primeiro passo. Falei oi. Só o oi já mudou, é o primeiro passo. E a conversa foi. Fiz um gabinete para Pastor Evandro, conhece? Porque ele fez o gabinete com ela. E aí, como é que ela é? Não, tranquila, é de boa. Maravilha. Aí eu, então vou dar outro passo. Vamos orar. Aí vou dar outro passo. Porque senão o amor não desenvolve. Aí fica que nem adolescente que vira melhor amigo. É tão legal. Ama. Poxa, ama, mas a outra pessoa não sabe. Aí vira amigo. Porque conhece tudo que a pessoa gosta. Faz de tudo, tem uma paixão pela pessoa, mas nunca externou. Quantos crentes estão aqui externando adoração, externando louvor, mas nunca externou um eu te amo para o seu filho, um eu te amo para a sua filha. Há tempos não externa para o marido, há tempos não externa para a esposa, para os pais. E aí a gente quer reconstruir o altar com que amor? Vai lá. O amor verdadeiro não fica esperando o orgulho passar. Ele toma uma atitude. Tem muita gente orgulhosa. Eu tenho razão, então não vou lá falar com fulano. Eu não vou lá perdoar. E aí fica de bico. Aí fica horas, dias, meses, anos. E a mágoa só vai crescendo, porque um abismo chama outro abismo. E vai crescendo. Não tira esse orgulho. Sinônimo de amor é pagar o preço. Versículo 2. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e um homem e meio de cevada. Gomer, a esposa, havia perdido todo o valor. Traição, adúltera, prostituição, mas não para aquele homem. Talvez, quando você vai buscar um conselho no lugar errado, as pessoas te digam, não vai dar em nada a sua família. Isso aí não vai a lugar nenhum. Esse teu filho aí que não quer estudar, esquece ele. A sua filha que está aí pelo mundo, esquece. Não adianta mais. Seu marido e sua esposa, esquece. Seus pais já estão velhinhos. Como é que eles vão raciocinar o amor de Cristo? Esquece eles para lá. Para que falar de amor para eles? E aí a gente vai deixando de lado. O comprei aqui de Oséias, o original quer dizer eu resgatei. Esse comprar é uma compra de um resgate. É um preço tão alto que na Bíblia, toda vez que você vai ver alguma compra de escravo, ela é feita com, no mínimo, 30 moedas de prata. Jesus, ele foi traído por quantas moedas? E aqui o texto diz que comprei-a, pois, para mim por 15 quantas? 15 peças de prata.
Ele não tinha 30. Ele não tinha 30. Mas ele foi lá pro leilão, porque era um leilão. Colocavam a mulher lá, na rua, machucada, envergonhada, e tinha um leilão. E ele foi lá. E ele não tinha 30. E o que ele fez? Pegou 15 moedas de prata. E um homem meio de cevada. Oséias não tinha dinheiro suficiente. Ele precisou completar o valor com aquilo que ele possuía. Ele deu tudo o que ele tinha para restaurá-la. Cevada era um alimento, uma comida simples. Chega trazendo para o dia de hoje, farinha, fubá. Uma comida que ninguém ligava. Só quando precisasse muito. E ele juntou aquilo que era a sobrevivência dele. Uma sobrevivência básica. Não apenas deu dinheiro, ele abriu mão do seu sustento, ele pegou isso tudo. Ele sacrificou, porque reconstruir a nossa família, o altar da nossa casa com amor, exige mais do que palavras, exige entrega. Você tem se entregado pela sua família? Sabe como? Você tem acordado de madrugada pela sua família? Você tem acordado cedo pela sua família? Você tem orado pela sua família? Você tem amado, perdoado, investido ou não? Oséias pegou tudo que ele tinha, porque quem ama investe tempo naquilo que não pode perder. Se eu falasse agora, mesmo você tendo um rancor, uma mágoa com aquele familiar, que você está com um problema, se eu falasse agora, olha só, vai morrer hoje, quanto você daria? Aquele que te traiu, que te decepcionou, morre hoje. O que você daria? Será que a gente daria a nossa vida pela nossa casa? Pela reconstrução? É isso que Oséias está fazendo. Porque o amor verdadeiro sempre custa alguma coisa. O amor verdadeiro para reconstruir uma família custa paciência. A pessoa que você ama nunca te tirou do sério. A sua família nunca te tirou do sério. Tem que ter a paciência. E você conta 1, 2, 3. Não sei você, mas a Larissa, ela fica no carona e eu tô lá dirigindo. Aí eu penso, hoje eu vou fazer um outro caminho. E só faço outro caminho. Por que você fez esse caminho? Vai chegar lá no mesmo tempo do outro. E homem tem esse negócio com GPS, né? Não sei você, mas quando eu boto no Waze e dá para eu chegar às 8 horas, não, eu consigo chegar às 7h59. E fico lá, não, vou chegar. Quando baixa, glória a Deus. Então eu mudo o caminho. E aí eu vou mudando o caminho. Aí ela, mas por que isso? Por que aquilo? Aí eu, meu Deus, eu já estou no trânsito. Senhor, me ajuda. Senhor, és tu que dirige esse carro, mas no momento sou eu. Me ajuda. E aí você não pode explodir, porque para você reconstruir o amor custa paciência, custa renúncia. E muita renúncia. Muita, demais. O pastor Evandro falou quando na quinta-feira ele gostava de algumas coisas, a Gláucia de algumas coisas. Teve que entrar no consenso. E sempre é bom entrar nesse consenso com Deus. Porque Deus vai mostrar o caminho certo. Mas tem algumas coisas básicas. Tem gente que gosta de comer a comida do dia e tem gente que não liga de comer a comida da semana. Junta tudo, faz uma mistura. Mas quando junta a família, você tem que fazer um prato diferente para fulano. Por exemplo, eu não como nada, cebola, salada, nada do mar. E aí, sempre quando eu tô, tem aquele movimento. Tem que fazer um peixe, um peixe pro pessoal e uma batata frita com alguma coisa pro Wellington. Não sei o que. Aí fica esse movimento. Renúncia. Na Páscoa, todo mundo comendo peixe e eu, arroz e feijão. Não, eu comi lasanha nessa Páscoa. Lasanha. Mas alguém renunciou o tempo para investir por amor a mim. Você vê como é que é diferente quando você tem o amor de Deus? Eu vou lá fazer comida para esse abençoado? Não vou mesmo.
Para ela, não vou comprar um bombom para ela. Dia dos namorados chegando, não vou comprar nada. E fica emburrada. Quando o time perde, então acabou o final de semana. E fica emburrado. Por quê? Não está renunciando. Se a gente dependesse, né, pastor Evandro, do nosso time ganhar para o final de semana ficar alegre, a gente estaria jogado. Não, mas eu e você precisamos renunciar. A família custa humildade, porque a soberba e o orgulho na família vai esfriando o amor. Reconstruir o amor da família custa o perdão. Todo mundo quer restauração, mas poucos querem pagar o preço. Oséias pagou um preço alto. Sinônimo de amor é permanecer. Depois de ir lá comprar Gomer e pagar o preço por ela, Oséias não simplesmente finge que nada aconteceu, não. Ele faz uma aliança com ela. Olha o versículo 3. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. O amor bíblico perdoa, restaura, reconstrói, mas também trabalha na transformação. Não adianta você, olha, eu te perdoo, e você não falar o que te magoou. A outra pessoa não sabe, está vivendo a vida dela. Aí você não sabe, não fala. Aí a pessoa, tá bom, eu voltei, estou bem na família, ele ou ela está me amando, e aí não me falou nada, eu vou continuar fumando, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar indo para balada, eu vou continuar tirando uma nota ruim, eu vou continuar, essa é a palavra, infernizando a casa. Porque a pessoa vai abrindo brecha. Se você não fala o que tem que transformar, o lar não vai ser reconstruído. Oséias, ele fala e estabelece um tempo de reconstrução da relação. Vamos falar a verdade? Só tem gente adulta aqui? Ele chamou ela e falou: olha, desse jeito, nós não vamos para a cama, não. É isso que ele está falando. Do jeito que você está, eu te comprei. Mas você vai se limpar. Você vai se transformar. Você vai se acomodar de novo aos princípios da nossa casa. Porque olha a destruição dessa família. Eles já tinham 3 filhos. Como os filhos estavam? Aqui não fala. Mas como devia estar esse pai, os filhos vendo a mãe nessa situação, vendo a esposa nessa situação. E ele fala e profetiza e compra e diz: tu ficarás comigo. Significa permanência, reconexão, reconstrução da convivência em amor. Reconstrua o seu altar, mas permaneça. Porque relacionamentos restaurados precisam reaprender a caminhar junto. Não é porque voltou para casa, não é porque está novamente falando com a pessoa que o convívio vai retornar como era antes. Não tem como. Tem que fechar algumas arestas, tem que fechar algumas brechas. E ele diz: não te prostituirás. Isso fala de mudança. Oséias não está dizendo: olha, você está voltando e pode continuar da mesma forma, não. O amor de Oséias é grande, mas é um amor saudável. Tem gente se matando com um falso amor, se magoando com um falso amor, e a pessoa continua fazendo a mesma coisa e ainda coloca a culpa em Deus. E Deus não é o culpado. Nós não podemos ignorar os erros, normalizar a destruição que entra nas nossas casas. Mas precisamos acreditar que as pessoas podem ser transformadas. Sabe por quê? Porque eu fui, você foi. Eu fui comprado, eu estava lá, no chão. Jesus chegou e falou: olha, eu dei tudo por você. Por que não podemos dar tudo pela nossa família e permanecer? E ele diz: assim também eu esperarei por ti. No original a ideia é: eu permanecerei comprometido nesse processo. Você vai mudar,
você vai se transformar e vai me esperar, eu também vou te esperar. Eu também vou permanecer. Oséias está dizendo, eu não apenas te trouxe de volta, eu vou permanecer durante o processo da tua restauração. Eu vou te ajudar, filho. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou te ajudar, marido. Eu vou te ajudar, esposa. Eu vou te ajudar, pai, mãe, sobrinho, neto. Eu vou te ajudar. Muita gente quer uma restauração instantânea. E não acontece assim. Relacionamentos restaurados precisam de cuidado, tempo, permanência. O amor verdadeiro não apenas toma uma atitude de ir lá e buscar, mas ele permanece durante o processo. O amor verdadeiro não é provado apenas quando encontra alguém perfeito, mas quando decide permanecer nesse processo. É o que diz em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo ele espera. Oséias sofreu, Oséias tudo esperou, Oséias tudo suportou, Oséias permaneceu. O amor é paciente, o amor é benigno, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Paulo, ele está mostrando para a gente nesse capítulo 13 que o amor não é apenas discurso, é comportamento. E o verbo amar exige uma continuidade. Eu preciso amar. Eu já amei, eu amo, eu vou continuar amando, eu amarei. Porque se eu tiver a reconstrução do amor do altar da minha família, Deus vai fazendo o restante. Eu já tenho Deus sendo a base. Ele vai me ajudar a ter fé. E Ele vai derramar amor sobre o meu coração. Hoje há pessoas que desistem rápido. Desistem de casamento. Desistem de filhos. Desistem de pais. Desistem do diálogo. Mas Oséias nos ensina que o amor permanece em tempos difíceis. Não o amor que o mundo prega, mas o amor que Cristo tem para nós. Às vezes, nós somos displicentes. Nós nos encantamos com tanta coisa. Semana passada eu estava num teatro com a Larissa. E aí eu fui comprar pipoca. E aí, 2 saquinhos de pipoca na mão. Imagina. E eu estou na fila, ela está na minha frente. 2 saquinhos de pipoca e por cima a pipoca doce. E ela está na frente. Quando a gente senta, vem uma moça assim. Amiga, eu posso falar contigo? Ela pode. Tem 3 pipocas grudadas no teu cabelo. E ela tinha acabado de fazer o cabelo naquele dia. Tinha acabado de fazer o cabelo. E aí eu falei, um negócio musical vai virar filme de terror. Um negócio vai ser... Ela olhou pra mim, tira aqui, amor, por favor. Aí tirou. Poxa, eu vou ter que fazer o cabelo de novo, né? Aí olhou pra mim, tipo, você vai ter que pagar. Aí eu, não, calma, é só lavar. Fica tranquila, que não é que nem chiclete na nossa adolescência, quando a gente grudava, era horrível, horrível. Mas tem que permanecer, não pode desistir. O sentimento vai e volta, mas quem decide amar, permanece. Eu tenho 50, 80, 90 anos de casado, igual seu Sanches e Dona Isaura. Mas o amor permanece. E permanece. Um olha para o rosto do outro. Olha, eu estou tanto tempo com ele, hein? Meu Deus, eu estou tanto tempo com ela. Mas eu amo. A vida inteira é uma vida, tem mais tempo do que a minha idade. Mas permanece. Quando você tem que jogar no cabelo do teu filho vinagre, porque está cheio de piolho, o amor permanece. Hoje não faz mais isso, né? Na minha época eu ia fedendo para a escola. Tem comprimido? Não tem mais mertiolate, não joga mais veneno, vinagre na cabeça. Ai, coisa chata, né? Essa geração, olha... Mas não era vergonhoso você chegar na escola assim, com o cabelo cheio de vinagre, Juan? Não sei se já chegou.
Mas não sei se você já cortou o cabelo de alguém que tem uns negocinho andando na cabeça, mas não dá um desespero assim? Você fica assim, meu Deus, o que eu vou passar a máquina nesse bicho? Mas a gente permanece quando a gente vê um negócio errado no cabelo. A gente permanece quando tem que dar aquele abraço fedido quando volta da escola, quando volta do trabalho, depois de um trem lotado. E quando responde errado a gente? E quando vai mal na escola? E quando a pessoa não lava a louça? E quando a pessoa demora 6 meses para trocar o ventilador? E quando a pessoa demora dias para trocar a descarga? O amor permanece. O amor não tudo sofre. E quando esquece o dia de aniversário do primeiro beijo? Tem 50 anos, gente. E mesmo assim tem gente que briga por causa disso. E quando esquece o dia do casamento? Esquece o aniversário, esquece o dia dos namorados. E fica lá. O amor não tudo sofre? Não tudo suporta? E quando a águas do rio vai bater lá na tua porta? Por quê? Porque você esqueceu e não bota em débito automático. O amor tudo suporta. Esqueceu. Acontece. E quando a Light vai lá acordar, porque ao invés daquele homem ou daquela mulher pegar o dinheiro para pagar a conta, ele está comprando roupa, está comprando perfume, está comprando bebida. O amor não tudo suporta? Não tudo sofre? É esse amor que reconstrói. Sinônimo de amor é reconstruir. Oséias, ele não foi atrás de Gomer apenas para buscá-la. Ele foi para restaurar aquilo que havia sido quebrado por ela, não por ele. E isso é uma das coisas mais lindas. Esse livro é um dos mais bonitos da Bíblia. Porque o amor não joga fora aquilo que pode ser restaurado. Você crê que seu filho ou sua filha pode ser restaurado? Seu marido, sua esposa, sua família pode ser restaurada? Então por que jogamos fora? Com dúvidas, palavras, maldições, incredulidade. Há famílias emocionalmente quebradas. Não há mais diálogo, não há mais carinho, não há unidade. Mas Deus está dizendo, ainda pode ser reconstruído. Vai lá e compra. Volta lá, mas Senhor, mais uma vez. Volta lá e compra. O amor reconstrói confiança. O amor reconstrói relacionamento. O amor reconstrói o altar da família. O amor reconstrói ponte. O amor. Tá vendo que a base são coisas realmente necessárias? Deus, fé e amor. E não é qualquer amor. É o amor de Cristo. Sinônimo de amor. Eu recebi o amor. É amar. Se eu digo que eu tenho amor na minha vida, e você tem, porque Cristo mora dentro de você, por que não colocar em ação? Por que não começar a reconstruir? E a gente tem falado antes de maio começar que, eu não preciso reconstruir. Precisa. O amor é uma das coisas que o diabo tem atacado. E atacado de uma forma sorrateira. Você começa brigando, depois você começa olhando que os filhos dos outros, o marido ou a esposa dos outros são bem mais legais que os seus, que os pais dos outros são bem mais legais que os seus, e aí o diabo vai plantando, e vai plantando. E a gente vindo para a igreja. Tá vendo que ele não precisa tirar da igreja? Ele só precisa destruir o altar? Só precisa tirar essas bases do altar? E aí tirou o amor? Já que o amor se esfria, eu esfrio a minha fé. Depois que tira a fé, eu não creio mais em Deus. E aí as coisas vão acabando, vão se destruindo. Oséias, ele amou. Assim também eu esperarei por ti. Eu sei que pelo menos tem
uma pessoa na sua família, tem uma pessoa que você esteja distante, seja pelo tempo, seja por alguma mágoa, que não é o mesmo amor de um tempo atrás. Eu sei que tem uma pessoa que fica na tua cabeça, no coração, todo dia, que você às vezes até lembra de orar, mas não tem coragem de tomar uma atitude de amar. É essa pessoa que Deus está falando, vai lá, volta lá, compra de novo, com tudo que você tem. E nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de amor, paciência, tempo. As pessoas hoje estão vendendo o seu tempo, vendendo o seu tempo por prazeres, e perdem a vida, e perdem a família, vendendo o seu tempo por falsos sonhos, e perdem a Deus, perdem a família. E muita gente diz, o meu tempo é valoroso, e realmente é. Quanto tempo do seu dia você dedica para amar a sua família? Pastor, não dá tempo, porque eu chego em casa tão estressado do trabalho, é tanta coisa no trabalho que não dá nem para amar. Então você está valorizando mais o trabalho? Então Deus resolve isso rapidinho, tira o teu trabalho. É muito difícil, eu estou estudando muito para aquela prova. A prioridade é a prova, é o concurso? Amém, você tem que estudar, mas não está priorizando a Deus e a tua família? Rapidinho, Deus muda o cenário e vai colocando barreiras. E aí, do nada, entra algo no edital que não estava. E é justamente algo que você está em falta. Eu já vi isso acontecer. Quer priorizar outras coisas? O carro. Eu conheço gente que ama o carro, venera o carro. Venerar mesmo, de adoração. E esquece a família. Tá bom. Nada que 2 homens numa moto resolvam. Deus. Nós falamos isso na escola bíblica. Deus permitindo. Para voltar a priorizar a família. E sabe uma família que nós esquecemos de priorizar? Olha para o teu lado direito, para o teu lado esquerdo, para a sua frente, para a tua retaguarda. Essa família aqui. Nós estamos falando em reconstruir o altar da nossa família de sangue, mas você tem amado a sua família em Cristo? Às vezes nem conhecemos o problema do irmão tá à direita, da esquerda, e aí queremos cantar, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Que ligação é essa? Que nem feliz aniversário eu desejo. Que ligação é essa? Que nem um pêsames, olha, que Deus te console. Eu tenho. Deus quer reconstruir o amor. O teu amor para a tua família, mas também quer reconstruir o amor para a tua congregação. Seja você dessa denominação ou de qualquer outra denominação. Porque o diabo tem feito uma divulgação imensa, tem investido que você não precisa mais estar aqui. Que você não precisa mais ter essa comunhão. Que você vai se decepcionar, que você vai se entristecer. Você pode ficar em casa, adorar a Deus em casa. Mas precisamos ter essa comunhão. Ame a sua família. A de casa e a do coração. A de sangue e a do sangue de Cristo. Então, quem? Seja da igreja ou de casa, quem você precisa investir em amar? Nessa noite, Deus está falando, vai lá e volta. Reconstrói o amor na tua casa. Reconstrua. Eu já estou sendo a base para você. Você já aprendeu a ter fé, eu estou derramando, mas agora você tem que colocar esse amor em ação. Eu já derramei sobre você. Então coloca isso em ação. Briga por herança, joga por terra isso, irmão. Liga, resolve. Briga por terreno, resolve. Briga por carro, resolve. Briga porque faltou o casamento, faltou o aniversário, não veio na minha casa, não atendeu. Resolve. Porque eu já vi muitos, pastor Evandro também, que chega lá perante ao caixão.
e tem um remorso grande, uma dor tão grande porque não amou em vida, não cuidou quando estava frente a frente, quando podia resolver, e leva isso para o resto da vida. Não espere, resolva agora, ame agora. Você já é amado, agora coloca esse amor em ação. Receba a bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Esperamos te ver na próxima semana em mais um culto, aonde o nome do Senhor será exaltado, aonde o nome do Senhor será apresentado. Ele é a única solução, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Receba o nosso abraço.